Em 28 de junho de 1914, o arquiduque da Áustria, Francisco Ferdinando, e sua esposa foram assassinados a tiros por um nacionalista sérvio da Bósnia durante uma visita oficial à capital Sarajevo. Com as potências europeias em plena tensão, o assassinato motivou o início da Primeira Guerra Mundial. A Áustria-Hungria obteve o apoio alemão para uma ação punitiva contra a Sérvia e, mais tarde, enviou um ultimato ao país. Em 28 de julho, exatamente um mês após a morte de Francisco Ferdinando, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia e a frágil paz europeia entrou em colapso. Na semana seguinte, Alemanha, Rússia, França, Bélgica, Montenegro e Grã-Bretanha entraram no conflito. Havia começado a Primeira Guerra Mundial. Se você é novo no canal, se inscreva e ative o sininho para mais vídeos como esse. A Primeira Guerra Mundial não começou com um conflito entre povos, mas com um choque entre impérios. A Europa, no início do século XX, vivia uma combinação explosiva: orgulho nacional inflado, avanços tecnológicos sem precedentes e um sistema político incapaz de lidar com tensões crescentes. Era um continente que respirava prosperidade, mas caminhava, sem saber, para o maior desastre humano da época moderna. Desde a década de 1870, as potências europeias competiam ferozmente para expandir seus domínios coloniais. A África havia sido praticamente repartida à régua durante a Conferência de Berlim, e na Ásia, britânicos, franceses e alemães disputavam rotas comerciais, portos estratégicos e acesso a recursos naturais. Essa corrida imperial criou rivalidades diretas: Alemanha e Reino Unido, na disputa naval e comercial, a Alemanha contra a França, no ressentimento pela perda da Alsácia-Lorena em 1871, a Rússia contra o Império Austro-Húngaro, nos conflitos de interesses com os Balcãs, e a Sérvia e o Império Austro-Húngaro, fortes tensões nacionalistas. Esse clima de competição transformou todo o continente em uma gigantesca panela de pressão. À medida que as desconfianças cresciam, as potências começaram a criar alianças militares rígidas, que deveriam funcionar como mecanismos de proteção, mas acabaram se tornando mecanismos de destruição. A Tríplice Entente, que era o Reino Unido, a França e a Rússia, e a Tríplice Aliança, que era a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro. Embora a Itália tenha inicialmente prometido lutar ao lado da Alemanha, acabaria mudando de lado ao longo da guerra por disputas territoriais. Se qualquer conflito começasse nos Balcãs, uma região historicamente instável, todos seriam arrastados, e foi exatamente isso que aconteceu. E em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi assassinado por Gavrilho Princip, um jovem nacionalista sérvio-bósnio ligado ao grupo Mão Negra. A motivação era clara: a anexação da Bósnia pelo Império havia inflamado o sentimento independentista. O que não estava claro era o que viria depois. O Império Austro-Húngaro, apoiado pela Alemanha, enviou um ultimato duríssimo à Sérvia, cheio de condições inaceitáveis para qualquer nação soberana. Quando a Sérvia aceitou quase tudo, mas não completamente, Viena declarou guerra, e então o dominó das alianças começou a cair. E então veio a semana que mudou a história, com o desencadear do caos. A Rússia mobilizou-se para proteger a Sérvia, a Alemanha declarou guerra à Rússia, a França, aliada russa, mobilizou-se, a Alemanha ativou o Plano Schieffelin, invadindo a Bélgica para atacar a França rapidamente, e a violação da neutralidade belga levou o Reino Unido a entrar no conflito. Em menos de 7 dias, quase toda a Europa estava em guerra. Este é o momento em que o conflito deixa de ser regional e se torna oficialmente uma guerra mundial. Ao contrário dos conflitos anteriores, a Primeira Guerra Mundial foi marcada por tecnologias industriais, aplicadas à destruição em larga escala: metralhadoras de alta cadência, artilharias de longo alcance, gases venenosos como cloro e mostarda, tanques de guerra, aviões usados para combate e submarinos. No fronte ocidental, entre a França e a Alemanha, criou-se o cenário mais emblemático do conflito: a Guerra de Trincheiras. Soldados passaram meses, às vezes anos, vivendo em valas profundas, repletas de lama, frio, doenças, ratos, sob bombardeios quase constantes. Batalhas como Verdun e Somme ultrapassaram centenas de milhares de mortos cada uma, tornando-se sinônimos de um absurdo da guerra moderna. Em 1917, enquanto lutava na guerra, a Rússia entrou em colapso interno. Crises econômicas, fomes e insatisfação popular levaram à Revolução Russa, que derrubou o czar e instalou o governo bolchevique liderado por Lenin. Logo em seguida, o novo governo assinou o Tratado de Brest-Litovsk.
abandonando a guerra para tentar estabilizar o país. Isso permitiu à Alemanha mover tropas para o oeste, buscando uma ofensiva final antes da chegada dos americanos. Até 1917, os Estados Unidos haviam permanecido neutros, mas a guerra submarina alemã, que afundou navios civis, e a revelação do telegrama Zimmermann, em que a Alemanha tentava convencer o México a atacar os Estados Unidos, mudaram tudo. E em abril de 1917, os americanos declararam guerra à Alemanha. A chegada de tropas jovens, bem nutridas e abastecidas foi um ponto de virada. A Alemanha, exausta, sem recursos e enfrentando protestos internos, começou a fraquejar. E no segundo semestre de 1918, tudo desmoronou de uma vez. A Bulgária se rendeu, o Império Otomano assinou armistício, o Império Austro-Húngaro fragmentou-se em vários países, a Alemanha enfrentou revoltas internas e o Kaiser abdicou. Sem aliados, sem recursos e cercada militarmente, a Alemanha pediu cessar-fogo. Em 11 de novembro de 1918, às 11 horas, o armistício foi finalmente assinado. A Primeira Guerra Mundial chegava ao fim. E em 1919, as potências vitoriosas se reuniram em Paris para decidir o futuro da Alemanha. O resultado foi o Tratado de Versalhes, que impôs uma culpa exclusiva da guerra, pagamentos e reparações bilionárias, perda de territórios, desmilitarização e a ocupação aliada de regiões importantes. Esse conjunto de punições humilhou a Alemanha diante do mundo e criou terreno fértil para o surgimento de movimentos extremistas, incluindo o nazismo. E assim, enquanto uma guerra terminava, a outra começava a se formar nas sombras. A Primeira Guerra Mundial destruiu impérios, redesenhou fronteiras, matou milhões e alterou permanentemente o curso da humanidade. Mas, acima de tudo, ela mostrou ao mundo que o progresso tecnológico sem responsabilidade política pode transformar civilizações inteiras em campos de batalha. O conflito de 1914 a 1918 marcou o fim da Era dos Impérios e preparou o palco para o século mais turbulento da história moderna. Esse conteúdo é meramente informativo e pode conter erros em seu roteiro. Para mais vídeos como este, ative o sininho e siga o canal.